Olá pessoal, estou aqui para a gente fazer agora a reflexão astrológica para a semana do dia 12 ao dia 18 de novembro de 2017. Nós temos nessa semana algumas coisas interessantes, duas, né? Na verdade, a formação da lua nova de Escorpião, início da lunação escorpiana e também uma conjunção de Vênus com Júpiter no signo de Escorpião. Vênus e Júpiter são os dois benéficos da astrologia clássica, tá? Então, nós vamos ver aqui dia a dia da semana para vocês entenderem como que essas influências se encaixam. Mas já antecipe para vocês que a semana toda já está bem escorpiana mesmo. E assim, com uma característica bem intensa de muita identificação com os nossos pensamentos, assim, com as nossas crenças e tal. Profunda mesmo, tá? Começamos já no domingo, no dia 12, com a lua passando pelo signo de Virgem. E ela vai formar um aspecto interessante tanto com a Vênus quanto com o Júpiter que estão em Escorpião. É muito interessante porque a Lua, quando passa pelo signo de Virgem, deixa nesse nosso jeitão de lidar com as coisas muito mais prático, pronto para resolver. Como tanto Virgem e Escorpião têm essas características de acentuar na avaliação crítica das coisas, né? Pega nos detalhezinhos. O domingo ele tem essa função de lidar com tudo que é mais complexo. Como o aspecto é harmonioso, eu não diria que ele vai trazer problemas assim com a questão da crítica. Ao contrário, ele gera algumas oportunidades, eu diria, possibilidades assim de vocês resolverem assuntos mais complicados. Então, como naturalmente o domingo é um dia onde a gente encontra a família, amigos, né, é um dia de descanso, se vocês precisarem resolver alguma questão mais complexa, com parentes e tudo mais, o dia fica mais facilitado. Ele caminha mesmo nessa coisa de vamos colocar as coisas em pratos limpos, vamos resolver o que precisa ser resolvido. Então, o domingo ele tem essa função de trabalho, assim, né? Eu vejo muito envolvimento. Também acaba acentuando de uma certa forma a necessidade do servir, né? E pode ser difícil para a gente não se envolver com as coisas do dia a dia. A gente percebe que o domingo ele tende a ser um dia produtivo, embora não seja propriamente um dia da semana de muita produção. Por essa característica, ele facilita o fechamento de negócios, desde que os negócios sejam negócios já avaliados, né? Que já passaram por uma fase de planejamento, por exemplo, porque não é benéfico, não é uma influência que facilita e traz crescimento, eu diria, para investimentos de muito risco. Na verdade, se vocês receberem alguma proposta muito arriscada, vocês já vão de cara sentir essa necessidade de se aprofundar, de pegar alguma coisa aqui e ali. Pode ser que as coisas não estejam assim de pronto tão claras. Então, tudo que é mais arriscado, que representa um certo risco, não é muito recomendado durante esse dia. Então, e aí na segunda-feira, no dia 13 de novembro, é o dia em que a Vênus vai formar a conjunção com Júpiter no signo de Escorpião, que pode ser uma influência benéfica, né? Assim, a gente sabe que o lugar ali, a parte do zodíaco referente ao Escorpião, não é tão legal para a Vênus, porque ela rege o signo oposto, como eu já disse para vocês, né? Então, ela acaba perdendo muito a naturalidade, né, em lidar com os assuntos de finanças em um certo nível, da sedução, do romance, dos desejos, pela própria característica de intensidade e também a profundidade, o envolvimento com as coisas, os nossos desejos eles ficam muito marcados, então é difícil deixar para depois, assim, né? É tudo meio, eu preciso fazer isso, né? Sabe aquela necessidade muito forte, uma coisa até meio obsessiva, tá? Agora, a gente tem que levar em consideração que além desse fato dele estar no signo oposto, né, dela, né, a Vênus está no signo oposto ao que ela rege, essa região do zodíaco onde a Vênus está passando e o Júpiter também, é conhecida como a via combusta, tá? Desde 15 de Libra até 15 de Escorpião. É uma faixa turbulenta ali do zodíaco. Então, é mais um ponto que não traz tanto benefício para essa conjunção, como se ela fosse em outro signo, por exemplo, né? Não traz muito benefício, mas como a gente tem um planeta que rege sentimentos, desejos, gostos, interesses e a sexualidade, a sedução, e o planeta que rege as crenças e prosperidade e tal,
no mesmo signo, nessa situação, eu diria que é importante a gente monitorar, não é que representa a crise, mas é importante vocês monitorarem a maneira como vocês reagem. As coisas que de pronto assim parece atender muito a, sabe aquela coisa do gênio, né? Seu desejo é uma ordem. Atentos, bem atentos, porque assim como a característica obsessiva, né, profunda está muito evidenciada, isso às vezes não vai soar muito bem, não vai cair muito bem. E aí o que acontece também, né? Tudo isso acaba sendo acrescentado porque a Lua ainda estará passando pelo signo de Virgem, só que aí ela vai formar um aspecto de tensão com o Saturno e uma quadratura, né? O Saturno está lá no final do Sagitário. Então o que a gente tem é um quadro que torna a segunda-feira naquele nível de tudo parece desse tamanho, né? Tudo que é legal parece ser muito legal e às vezes até excessivo, e tudo que não é muito legal também parece muito chato e às vezes aquela coisa de ai, não aguento mais, sabe quando tudo tá uma overdose de sentimentos, às vezes muito complexos. Então é um dia que é importante manter aí a atenção, a forma, né, a maneira como vocês reagem às coisas do dia a dia, né? Para negócio não é nem um pouco legal, tá? Dois planetas que estão relacionados à prosperidade, em um aspecto, não é propriamente um aspecto ruim, que são os dois benéficos, mas não encontram uma condição tão aberta. Pode dar trabalho demais ter que fechar negócios durante esse dia, tá? O nível de complexidade tá elevado, não é tão facinho assim, tá? Embora, como eu falei para vocês, o desejo ficar tão aceso, fica aquela coisa de não, eu tenho que, sabe, obsessiva mesmo, como eu disse para vocês, é aquela sensação de eu preciso resolver isso, eu preciso resolver, não dá para deixar a coisa fluir, né? Essa é a pergunta, será que não dá para deixar o universo agir por enquanto sozinho aí, para as coisas irem se encaixando, né? Fica um pouco nesse nível de overdose, tá? Uma coisa importante é evitar lidar assim com as situações do cotidiano como se elas fossem impossíveis de caminhar sozinha. A gente percebe aí a necessidade do controle bem elevada, né? Então é quando, como eu falei para vocês, os desejos estão latentes, é como se vocês, né, não quisessem ou não acreditassem ou não confiassem que as coisas pudessem sair, né, que elas possam sair bem, né, que elas possam ter um bom desfecho sem que vocês interfiram, né? Então a gente vê aquela coisa de eu tenho que me intrometer ali no meio do caminho para resolver, tá? Bom, aí na terça-feira, no dia 14 de novembro, a Lua já vai ingressar no signo de Libra. A terça-feira é o dia mais levinho da semana, porque aí a Lua vai ingressar no signo de Libra, ela vai formar uma conjunção com Marte, que está passando em Libra também, e vai formar um bom aspecto com Mercúrio, né? Bom, o Mercúrio também tá fraco, ele rege o signo de Gêmeos e ele tá lá no signo oposto, que é Sagitário. O Marte também tá fraco, porque ele rege o signo de Áries e ele está posicionado em Libra, que é o signo oposto ao que ele rege. Então, a gente tem um clima da terça-feira que é ameno, né? Ele não é um clima que favorece as agressividades ou empurrar as coisas à força, ou, por exemplo, cobrar alguma atitude de alguém, ou dar o checkmate, falar, oh, é isso ou aquilo, ele não favorece. A gente percebe que os resultados melhores durante esse dia virão por meio do diálogo. Então, assim, reuniões que serão marcadas nesse dia podem dar muito certo, pode chegar em um termo de acordo, principalmente para assuntos mais complexos, né? Negociações também que estiverem em andamento durante a terça-feira podem ter um resultado mais favorável, né? A gente vê que o clima se beneficia da fraqueza, principalmente do Marte, porque naturalmente uma conjunção da Lua com Marte, se o Marte estivesse forte em Áries, por exemplo, deixaria o dia bem tenso, né? Uma Lua em Áries e Marte em Áries, ou uma oposição, né, com a Lua em Libra e o Marte em Áries, deixaria o clima irritadiço. Como não tá, então a fraqueza do Marte acaba até ajudando o clima da terça-feira, né? Fica uma terça-feira tranquila mesmo, ela é benéfica para todo tipo de contato, de negócio, tudo que dependa de conversar com alguém, pedir ajuda de alguém, acaba se tornando fácil, né? A coisa flui. Bom, na quarta-feira, o único aspecto que a gente tem aí no quadro, né, do dia é um aspecto bom da Lua em Libra com Saturno em Sagitário. Então ela forma um aspecto tenso na segunda, né?
E aí, na quarta-feira, ela vai formar um bom aspecto. É um aspecto ameno, a gente chama de sexto, um aspecto de 60 graus de distância, né? Mas ele acaba também, vamos dizer assim, colaborando com a mesma influência que a gente teve na terça-feira. As coisas que caminham no sentido de parceria, né? Como o Saturno entra no jogo aqui do aspecto, ele é muito favorável para lidar com assinaturas de contrato mesmo, compromissos, solicitação de documentos e burocracias governamentais, em órgãos governamentais, por exemplo, em empresas, enfim, tudo que precisa ser fechado ou conquistado por meio dos papéis, por meio da ajuda de alguém, enfim, que precisa dessa relação de duas pessoas, flui. É um dia bacana para compromisso mesmo, né? Para esta ideia de compromisso, de auxílio, de apoio. Então aí na quinta a Lua já entra no signo de Escorpião. Assim que ela entra em Escorpião, ela já forma uma conjunção com o Júpiter, né? Que tá ali no comecinho. Bom, gente, e depois ela vai formar com a Vênus também. A gente tem uma semana em que nós temos, então, após essa entrada da Lua em Escorpião, a Lua em Escorpião, que é a queda da Lua, Mercúrio em Sagitário, que é o exílio, detrimento do Mercúrio, Vênus em Escorpião, que é o exílio, detrimento da Vênus, Marte em Libra, que é o exílio, detrimento do Marte, tá? Então, a gente tem 4 astros numa configuração um pouco complicada aí na quinta-feira, a partir de quinta, né? E muitos deles não, né? A Lua e Vênus em Escorpião. Então, a partir da quinta até o sábado, quando se forma a Lua Nova, são dias um pouco mais profundos, não propriamente tenso, mas assim, quando um planeta está no exílio, no detrimento, ele não funciona naturalmente. A gente percebe que assim, tem que encontrar outras maneiras, outras formas de realizar os assuntos naturais deles. Então, como a Lua representa o nosso campo emocional, as nossas necessidades básicas, a nossa reação, ela não flui com tanta espontaneidade, com tanta naturalidade. Fica muito voltada para essa coisa da avaliação crítica. Então, aí, a partir desse dia, o nosso potencial de crítica vai lá em cima, tá? Bem alto mesmo. Outra questão a gente começa a perceber as coisas, sentir as coisas mais intensas, mais profundas. Então, a gente vai se engajar e se envolver com muita coisa no dia a dia. Então, se alguém fala, se pronuncia, se prontifica a conversa com você no sentido positivo, você vai gostar bastante, vai se satisfazer bastante. Mas, se você lida com alguma circunstância que você não gosta, principalmente em nível pessoal, esteja ou não diretamente ligado a você, relacionado a você, pode ter uma reação assim complicada, eu diria, complexa. Ou seja, pode achar probleminha onde o problema realmente não existe, sabe? Porque tudo é sentido muito em nível pessoal, você acaba se incomodando muito com as coisas do teu entorno, é bem intenso. A gente já teve uma configuração parecida na semana anterior, né? Quando a Lua estava passando pelo signo de Leão. Agora que ela está em Escorpião, junto com Júpiter, junto com a Vênus, quer dizer, o sentir está desse tamanho, as nossas convicções e verdades estão desse tamanho, nosso potencial de julgamento das coisas em overdose, ou seja, é tudo muito julgado em um nível das emoções. Se isso me agrada, eu vou gostar muito, mas se isso não me agrada, eu vou odiar, vou detestar, é bem nesse sentido, tá? E aí, a partir daí, tem que tomar muito cuidado com as mágoas, com os ressentimentos, com os rancores. Tudo bem, vocês vão falar, mas o Júpiter não é benéfico? Mas é uma conjunção de Lua com Júpiter no signo de Escorpião não é tão alegre, não representa assim benefícios tão abertos. Eu percebo mesmo um nível muito ligado assim de julgamento, às vezes até um pouquinho pesado assim, né? E uma coisa que eu falo que é importante também, naturalmente quando a Lua está em conjunção com Júpiter, a nossa capacidade de prometer as coisas, até porque nosso sentido de julgamento e de crença está bem intenso, né? Então a nossa capacidade de prometer as coisas fica mais
acentuada, né? A lua, campo emocional ali envolvido. Então, na quinta-feira, eu diria para vocês ficarem atentos, na sexta também, quinta, sexta e sábado, atentos à maneira, ao que vocês prometem para outras pessoas, ou às vezes no trabalho, sabe? Quando, por exemplo, você se sente pressionado com determinada tarefa, o chefe chega e pergunta, quando você vai me entregar isso? Aí você na hora fala, vou entregar amanhã, sei lá, mas não refletiu direito. Então, assim, precisa avaliar as coisas, porque como a gente se envolve com tudo no nosso entorno com mais facilidade com essa configuração, pode prometer também além daquilo que você pode entregar, né? Então, tem que ficar um pouquinho atento, tá? A sexta-feira vai continuar no mesmo passo da quinta, porque aí a gente tem a Lua em conjunção com a Vênus, e aquele quadro todo que eu falei para vocês de debilidade está bastante acentuado. Então, a sexta-feira ela é muito boa, por exemplo, para quem está vivendo um relacionamento romântico, né? Porque o nível da sedução está bem elevado. E não só para os relacionamentos, porque o relacionamento é bom, ótimo, né? Mas também a capacidade de seduzir outras pessoas com outros assuntos que não sejam românticos também bastante elevada. E aí isso é um sinal de atenção, eu diria, né? Então a gente está falando de planetas que não estão se expressando naturalmente com facilidade, estamos falando de planetas passando ali pela via combusta, e aí o que a gente pode ter mesmo durante a sexta-feira é ainda ao nível de envolvimento muito elevado, mas uma capacidade de seduzir o outro, né, de uma maneira meio estranha, para atender aos seus próprios desejos, né? E outro fator importante é vocês tomarem cuidado aí com não só pensamentos obsessivos, mas com as necessidades obsessivas que vão surgindo durante o dia, tá? Ou aquelas picuinhas que se formam com relação ao mundo em geral, às pessoas, coisas, as situações, sabe, de achar uma coisinha que não tá muito legal, aí você vai colocando problema, jogando terra em cima, sabe, para tentar investigar mais, não é tão legal. E também, como a gente tá falando do Júpiter que tá envolvido ali também, ainda, porque ainda a Lua estará se afastando do Júpiter, ainda ela tá numa faixa de conjunção na sexta-feira. Então, a gente tem a Lua com Júpiter e a Lua com a Vênus. E aí essa configuração, ela acaba deixando a gente com uma facilidade para julgar os outros muito em nível pessoal, né? Não é tão racional, não é tão baseada na lógica, né? O julgamento não é tão baseado na lógica, e aí você pode acabar se envolvendo demais com não sendo tão imparcial no julgamento, tá? Então é um ponto importante para observar. Então, no sábado vai se formar a lua nova do signo de Escorpião. A partir daí, os próximos 30 dias bem intensos com essa influência, nós temos então a Lua, o Sol em Escorpião, formando a Lua nova, Vênus e o Júpiter passando pelo signo de Escorpião, e o regente de Escorpião, que é o Marte, passando por Libra, né? A casa da Vênus, ele tá bem prejudicado lá também. Enfim, não é tão leve quanto a alunação libriana, ela é bem mais profunda, vai acentuar muito a crítica, então já podem esperar por notícias nesse sentido de crítica bem intensa, bem profunda, por notícias e manchetes e casos aí nas redes sociais aí, envolvendo coisas da sexualidade, de sedução, de assuntos muito voltados para esse tema de sexualidade, porque fica bem evidente, né? E aí a gente tem a complexidade como um dos pontos mais fortes. Então, é uma fase onde as coisas não se resolvem muito facilmente, muito tranquilamente. Geralmente tem que passar por aquela situação de ter que tirar um monte de pedra de cima para chegar no âmago das coisas, né? Ela é complexa, ela é um pouco profunda. Lógico, vai favorecer as situações, as pessoas, tudo aquilo que você já está lidando em nível de complexidade, porque aí a coisa pode chegar a encontrar a solução, mas praticidade não é uma característica natural dessa alunação, tá? Então não queiram resolver as coisas rapidamente, não queiram pular as etapas, porque pode dar tudo errado. O que a alunação pede é investiga, vai a fundo, aprofunda, critica, analisa, não é nada muito leve, tá? E continua, como eu falei para vocês, o nível de sedução bem alto, e não só para assuntos românticos, mas
a sedução em um nível geral. Quando se quer alguma coisa, quer muito alguma coisa, e os desejos estão bem intensos, se usa todos os recursos para atingir aquela coisa. Os mais, vamos dizer, naturais e outros tão naturais. Então, é comum, assim, que vocês vão perceber que é comum as pessoas buscarem, vamos tentar desse jeito, vamos tentar do outro, mas não é só uma versatilidade, geralmente é um meio que vai, é uma maneira, né, uma volta que se dá para tentar seduzir e fechar as possibilidades, tá? Como o signo de Escorpião também envolve os assuntos de coisas ocultas, né, porque rege o submundo e tal, é uma alunação que favorece vir à tona notícias, escândalos, tem a Vênus passando ali, né, escândalos sexuais, notícias sexuais mesmo, do mundo, como eu falei para vocês, é comum isso vir à tona, e também o Marte rege o Escorpião, e o Marte é um regente natural da corrupção, então no assunto corrupção, que o Brasil já tá craque aí, mas assunto vindo à tona também, tá? Então é isso, pessoal. Bom, então fechamos essa semana, aí na próxima semana mais algumas novidades, tá bom? Deixo um abração para vocês e até o nosso próximo vídeo.